Ao longo das 3 séries TVDs originais e Legacies foi mencionado muita coisa sobre o outro lado, sobre o limbo, sobre para onde vai os seres sobrenaturais após a morte. E dentro de Legacies isso também foi até mais explorado do que as séries anteriores, e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. O que é o limbo? Como que é o limbo, o outro lado, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Então, para você que tem dúvida nesse vídeo, eu trouxe diversas informações que foram disponibilizadas ao decorrer da série. A gente vai juntar tudo nesse vídeo para tentar facilitar o entendimento para vocês, então assista até o final. Para você que não conhece o nosso site, nossa loja é mysticfalls.com.br, onde você pode adquirir os melhores produtos da sua série, do seu filme preferido. Clica no primeiro link da descrição, vai para o site, faz seu cadastro bem rapidinho, escolhe o seu produto, adquire, que a gente manda para todo o Brasil pelos correios. Não perca essa oportunidade. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Góes e esse é o canal Mystic Falls, que é exclusivo da sua série e do seu filme preferido. Então já vai se inscrevendo no canal, porque o YouTube me mostra que boa parte da galera assiste vídeo, esquece de se inscrever, e você se inscrevendo, você me motiva a trazer cada vez mais conteúdo assim como desse vídeo de hoje. Então se inscreva, dá like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo também. Sem mais delongas, bora então para esse vídeo de hoje. Limbo, também conhecido como o espaço entre os espaços ou o plano espectral, é um conceito metafísico e o termo coletivo usado para um plano de existência no qual os espíritos podem permanecer brevemente ou ficarem presos após a sua morte física, e antes de se mover para o pós-vida pretendido, seja o outro lado, o plano ancestral, o inferno, a paz ou qualquer outro plano que seja. Então é um período de passagem, como se fosse um purgatório. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Espíritos remanescentes são invisíveis para os vivos, mesmo para aqueles que possuem mediunidade. Apenas a âncora, o Cade e algumas bruxas aparentemente são capazes de ver ou interagir com eles. Alguns dos seres sobrenaturais podem existir nesse plano naturalmente, inclusive também alguns seres humanos também que a gente viu que podem passar pelo limbo. Especificamente, o barqueiro transporta os espíritos do limbo para a paz em seu barco e aparentemente tem o domínio sobre quais espíritos irão cruzar. Vamos falar brevemente então sobre a criação. O que a gente sabe sobre a criação desse espaço? Olha só, a criação do limbo permanece inexplorada. No entanto, ela existe ao lado da paz por um período de mais de 10.000 anos. Depois que Ken e os outros deuses passaram da paz para o mundo mortal, mais e mais humanos começaram a chegar ao limbo. Depois de ter pena deles, Lynn começou a transportá-los para a paz e por isso ela foi amaldiçoada por Ken a fazer isso por toda a eternidade, para nunca mais voltar para casa e se tornar a personificação do barqueiro. Então a irmã do Ken, que eles são deuses, ela começou a ficar com dó daquelas almas que começavam a chegar no limbo e começou a transportá-los para a paz, e o Ken amaldiçoou ela a se tornar aquele barqueiro que transporta as almas. A gente tem que pensar que o limbo é um espaço de passagem, é como se fosse uma ponte que leva esses espíritos para o destino deles, para o futuro deles. Esse futuro pode ser ficar preso no outro lado, pode ser ir para o inferno, pode ser ir para a paz, é basicamente isso. O inferno também é um espaço paralelo que foi criado pelo Cade, né, que era aquele bruxo lá poderoso que tinha em TVD, onde aqueles espíritos, aquelas almas, ia diretamente para o inferno. Ele criou aquele espaço para ir para o inferno. A gente viu que a Catherine foi para o inferno, né? O limbo é um plano de existência semelhante ao purgatório, fora do alcance da paz. Ao que parece, reflete o mundo natural desprovido dos vivos e o sol nunca nasce, enquanto algumas partes do limbo parecem desoladas. Outros lugares, como Mystic Falls, estão repletos de almas perdidas, tanto humanos quanto sobrenaturais. A gente viu em Legacies que tinha humano também no limbo. Você vê aí uma diferença do limbo para o outro lado, que também era um plano onde tinha diversas almas, só que a gente via seres sobrenaturais. Lá no limbo, que é esse termo, que é essa passagem, essa ponte, né,
de ligação ali daquele espaço para o futuro, para o destino daquelas almas que estão ali, a gente viu humanos também misturado com seres sobrenaturais. Pelo menos em relação aos humanos, aqueles em coma também podem entrar no limbo, embora permaneçam fisicamente vivos. É aquela coisa. Se o limbo é uma passagem do mundo onde as pessoas viviam, né, onde os seres viviam, pode ser o mundo real mesmo, para o outro lado ou para o destino dessas almas, se a pessoa entra em coma, ela vai para o limbo também, mas ela fica ali até decidir para onde que ela vai. Se ela vai morrer na vida real e aí ela vai ser transitada para a paz, ou se a alma dela vai ter outro destino, até isso ser definido, ela fica no limbo, fica no purgatório, né? Como se o limbo fosse realmente um purgatório, onde vai ser decidido se ela vai encontrar a paz ou não, ou se vai ter outro destino. Os espíritos dos recém-falecidos normalmente aparecem nesse plano de existência momentaneamente, antes de seguirem para a vida após a morte pretendida. Antes da destruição do outro lado, os espíritos apareciam brevemente para a âncora, que no caso a gente viu acontecendo várias vezes o espírito aparecendo para Bonnie, e passavam por eles. Em um exemplo notável, Catherine, enquanto ela estava no limbo, não teve acesso ao outro lado e foi arrastada para o inferno. Após a destruição do outro lado, os espíritos permaneceriam temporariamente dentro do plano antes de serem violentamente sugados para o inferno. Da mesma forma, supõe-se que os espíritos ancestrais permaneceriam aqui para também antes serem consagrados à terra e ingressarem ao plano ancestral. Uma breve informação sobre aquele esquema das moedas do limbo, né? Que a alma consegue uma moeda, para essa moeda valer ali o caminho para ela ir encontrar a paz. Landon teoriza que todo o objetivo do limbo é expiar os erros da sua vida. Uma vez feito isso, o barco para a paz espera. Isso geralmente ocorre na forma de fazer as pazes com alguém que você ofendeu e foi perdoado, ou aceitar o pedido de desculpas de outra pessoa. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar daquela questão do purgatório. Fala assim, lá no purgatório, as coisas que você fez errado, se você tiver feito alguma coisa que tiver pendente, você não consegue atravessar, você não consegue fazer tal coisa. Tem também aquelas histórias de almas, de espíritos, que o espírito fica preso em tal lugar, que ele não consegue sair dali enquanto ele tiver algo pendente ou algo inacabado. Dentro do limbo, da teoria do Landon, é que realmente a pessoa precisa tentar resolver algo que esteja pendente, pedir perdão para uma pessoa, dar perdão para uma pessoa, assim ela vai ser merecedora de ter essa moeda, que essa moeda de ouro seria a passagem dela para a paz. Uma vez que isso tenha acontecido, uma moeda de ouro é apresentada à pessoa, onde ela pode apresentá-la ao barqueiro. Em outros casos, algumas pessoas são obrigadas a expiar um grau maior de crimes. Isso é representado de uma forma de potes de vários tamanhos que uma pessoa pode ter que preencher com moedas. Por exemplo, Landon pensou que os 3 jarros entre ele, Alaric e o necromante precisavam de algumas de milhares de moedas para dar ao barqueiro. Ele também descobriu que ajudar as almas perdidas a alcançar a paz era outro caminho para expiar e acreditar que a maioria das pessoas estavam presas no limbo como resultado dos pais, sexo ou Deus. Se eles pudessem ajudá-los a superar seu dano espiritual, então eles também receberiam uma moeda. A Lynn, que era barqueira, né, que foi transformada ali pelo Ken, ela explica que depois que o seu coração ficou dormente, ela tentou continuar se preocupando com todas as almas, mas depois de um tempo, ela ouviu tantas histórias tristes, razões, desculpas. Ela desenvolveu um sistema de moedas para remover a emoção da equação. Ela pensou que se pudesse quantificar o valor de uma pessoa, isso tornaria as coisas simples. No entanto, ela se tornou cínica e ao longo dos séculos perdeu o rumo e se tornou um esqueleto desengonçado, um esqueleto feio. Ela se designou ao fato de que nada jamais mudaria. Renunciando a seu papel, que passou a ser pro Landon, né? Ela esperava que ele encontrasse uma maneira nova e melhor de fazer as coisas no limbo. O próprio Landon revelou que toda vez que você quebrava as regras, toda vez que o barqueiro quebrava as regras, ou seja, uma alma que ele teria que mandar para a paz, ou uma alma que ficaria presa ali,
ele mandasse ela de volta para a vida, toda vez que ele quebrasse as regras de qualquer forma, ele começaria a perder um pedaço da sua alma, ficaria sem sentimento e, consequentemente, ao decorrer dos anos, do tempo que ele ficasse fazendo coisas erradas, o barqueiro começaria a ficar daquela forma esquelética, assim como ficou a própria Lynn, né? E ela acreditava que o Landon poderia achar uma forma melhor de resolver as coisas no limbo, por isso que ela passou e escolheu ele para ser o novo barqueiro naquele universo ali. Então, essa questão das moedas eu acho que ficou um pouco claro aí para você. Na 8ª temporada de TVD, no episódio 13, quando o Stefan ele estava morrendo, o Cade acaba explicando que esse era o espaço entre os batimentos cardíacos dele, os batimentos cardíacos finais dele, entre os mundos e o seu destino. Isso quer dizer o quê? O limbo. Entre o mundo e o seu destino, a passagem daquele momento que ele estava sentindo os batimentos cardíacos dele até o destino dele, que seria encontrar paz. Aquele ali que ele estava sentindo era o limbo, então começou a ser mencionado dessa forma. Em TVD a gente viu que o outro lado foi destruído, o outro lado era mencionado, mas eu te falei aqui essa questão da diferença que teve e o que aconteceu com o próprio limbo depois que o outro lado foi destruído, que os seres passou, né, a não ir para o outro lado do limbo. Ele já sabia, já ia direto para o seu destino, que no caso da Catherine foi direto para o inferno, nem passa por esse sistema de moeda nem nada, ela já vai direto para o inferno. Quando vai para encontrar a paz, ela fica presa ali no limbo para resolver essa questão das moedas e depois ela passa pelo barqueiro e encontra a paz. No episódio 14, depois que teve um lance ali do Damon e do Kai, ele explicou que é como um espaço entre os espaços e na porta literal da morte. Em termos simples, limbo. No entanto, ele negociou ali com Damon para recuperar algo para ele em troca da Helena. Depois que ele se sacrificou por Stefan e Helena, Cade e Bonnie tiveram uma batalha de vontades, né, pela alma do Damon. Depois que Stefan matou o Cade, a explosão resultante, né, derrubou o espírito de Damon de volta para seu corpo. Então, eles mencionam não literalmente falando assim, ó, isso é o limbo, mas eles mencionam esse espaço como se fosse o purgatório, mostrando que o limbo realmente estava vivo. Eu acredito que daí que vem a ideia para colocar e trazer o limbo para Legacy. Em Legacy foi mencionado diversas vezes a questão do limbo. Eles foram pro limbo várias vezes. O Landon lá atrás, o Landon já foi pro limbo. A própria Hope foi pro limbo também. Quando a Freya ela acaba matando a Hope para a Hope entrar em transição, para ela virar uma tríbida, a Hope vai pro limbo e tem ali uma comunicação com o barqueiro. Para ao invés dela encontrar a paz, ela voltar à vida. Então isso é mencionado diversas vezes dentro desse universo. Então, falando sobre isso, existem diversas teorias e informações que é revelado ao decorrer da série. Isso aqui foi um breve resumo para você entender um pouco melhor sobre esse espaço chamado limbo dentro do universo de TVD. Se você gosta de vídeos informativos, comenta aqui embaixo a sua opinião, dá like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Para você que ainda não me segue no meu Instagram, me siga por lá, é Lucas Góes Oficial, Lucas com K. Quem me seguir, eu vou curtir a última foto, se o perfil for aberto. Para você que não conhece a minha websérie que se chama Prisioneiros do Sol, assiste os episódios, são 5 episódios gratuitos para você. Você assistindo os episódios, você vai poder comentar lá, comenta em cada episódio o que você achou, dá like também para eu saber se você gostou, tá? E dá a sua opinião. Lembrando, é independente o projeto, mas foi feito com muito amor e carinho para você que é fã de vampiros, beleza? Até o próximo vídeo de informação, de teorias e muita coisa legal. Um beijo pra você, fica com Deus e tchau, tchau. Canal Mystic Falls.